Olá, boa noite a você, telespectador da TV Sim Linhares, começando o nosso bate-papo das 6 desta semana, né? Sempre de terça a sexta, esse nosso encontro aqui às 6 da tarde, reprise no dia seguinte às 6 da manhã, trazendo os assuntos que você quer saber, né? Aquilo que interessa a você, linharense, o que de mais importante acontece na nossa cidade, os assuntos mais impactantes. Antes de a gente apresentar a nossa bancada de hoje, os convidados dessa noite, e o tema também, é claro, nós vamos saber como é que está o trânsito na nossa cidade, ver a nossa câmera externa, balançando um pouquinho hoje, porque o vento está forte lá fora, né? O trânsito intenso aqui nos dois sentidos da BR-101, tanto sentido Canivete, os bairros, né, da região norte, quanto no sentido inverso também, esse movimento aqui na BR-101, as pessoas se dirigindo para casa e outras voltando para o centro da cidade, pessoas indo para a faculdade, outras também retornando do trabalho, né? Dá para dar aquele giro, para a gente dar uma olhada como é que está ali no trevo, no cruzamento da BR-101 também, entre os bairros Lagoa do Meio e Três Barras. Mesma coisa, né? Trânsito fluindo numa boa, temperatura agradável, estamos aí na primavera, as temperaturas bem amenas, inclusive a previsão é de que as temperaturas se mantenham amenas também nesta quarta-feira. E o bate-papo das 6 desta terça, falando sobre mercado de trabalho, sobre estágio, falando sobre emprego. Daqui a pouco teremos aqui o diretor do Cine de Linhares e o tema de hoje é esse, mercado de trabalho, conversando aqui, apresentando os nossos convidados. Aqui ao meu lado está a psicóloga Sara Rapina Silva. Tudo bom, Sara? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Bate-papo. Essa cadeira está vazia porque o Alisson Reis, que é o diretor do Cine de Linhares, vai estar conosco daqui a pouquinho, está preso no trânsito, né? Também está aqui conosco a convidada, representando aqui o CIEE, a pedagoga Lohane Lucas, dos Santos Alvarenga. Tudo bem, Lohane? Tudo bem, boa noite, telespectadores, obrigada. Prazer tê-la conosco e o nosso amigo Romeu Rocha, nosso companheiro. Boa noite, Romeu. Boa noite todo mundo da bancada. É sempre bom conversar sobre expectativas. Vamos conversar hoje sobre mercado de trabalho. É um tema muito sensível aí, muitas pessoas estão desempregadas, então vamos falar um pouquinho sobre esse mercado e vamos trazer também alguns números aí. Quando o Alisson chegar, ele que é do Cine, vai trazer aí quais são as oportunidades que estão sendo oferecidas no nosso Cine Linhares. Bacana. E você de casa pode interagir conosco no nosso WhatsApp, 996224547. Mande aí sua pergunta, né? Sua dúvida. Vamos tirar a dúvida. Temos aqui uma psicóloga hoje que vai falar um pouquinho sobre o trabalho do psicólogo também nas entrevistas. A gente muitas vezes vê pessoas aí com medo. Hoje é o dia da entrevista com o psicólogo, né? Para a vaga de emprego. Psicólogos, os psicólogos sofrem. Mas, na verdade, a Sara estava até me explicando, né, Sara, que, na verdade, o psicólogo ele faz avaliação naquilo que é o perfil que a empresa busca, né? Não é da cabeça do psicólogo colocar ou tirar alguém da empresa, né? Isso. Passado para a gente, né, um perfil em que a empresa solicita esse perfil e aí nós vamos em busca dessa pessoa que tenha aquele perfil desejado, né? As competências, habilidades que sejam necessárias para ocupar aquela vaga. Ou seja, a empresa ela coloca as características do profissional que ela deseja contratar, é isso? Nesse Sim, sentido? Todas as características e competências que a pessoa precisa ter para aquela função. E é interessante que o psicólogo tem ali um rol de testes cognitivos, enfim, de vários, sobre vários aspectos para avaliar se aquele cidadão encaixa-se naquele perfil, né? Isso, a gente utiliza-se de alguns testes, né, para a gente verificar quais habilidades que aquela pessoa tem e se aquelas habilidades estão realmente em conjunto com o que a instituição pediu, com o que a empresa solicitou. E a entrevista a gente verifica todo o processo, né? Bacana. Cláudio, eu gostaria até de aproveitar e fazer Vamos dar uma boa noite ao nosso amigo. Isso, vamos lá. Alisson Reis, boa noite, Alisson. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Sara. Boa noite a todos. O diretor do Cine está aqui conosco, ficou preso no trânsito aí também, Fiquei né? um pouquinho. O trânsito de Linhares tá assim agora. Pois não, Romeu, à vontade. É interessante comentar, né, com a doutora acabou de comentar, né, a questão dos testes, né, e eu estava comentando um pouquinho antes de entrar no ar, né, como que funciona, como que é interessante a questão desses testes, né, e eles são muito assertivos. Às vezes a gente fica até um pouco chateado, poxa, não fui selecionado, porque na realidade eu não preenchia o perfil que a empresa procurava. Porque quando a empresa ela vai buscar um profissional, principalmente se for um cargo de alto nível, né, ela dá lá as características que ela precisa, o cara ser um bom administrador, um bom líder, né, um bom comunicador. E lá, nesses testes, são apresentados isso. É mais ou menos por aí, né, esse teste, né, doutora? Isso. A gente aplica esses testes em meio de conseguir obter esses resultados, né? Essas competências desejadas pela empresa. Então, os testes nos dão, sim,
né, resultados fidedignos sobre comportamentos, sobre atitudes, sobre personalidades do sujeito, né, para que a gente consiga chegar ao máximo possível, mais próximo daquele perfil em que a empresa está nos solicitando. Bacana. A gente vai acionar também os nossos convidados, os nossos demais convidados no bate-papo, mas antes eu quero pedir a nossa produção para colocar na tela aí como é que está o mercado de estágios, né? Abertura de vagas para estágios. A Lohane, que é pedagoga do CIEE, que tem essa prerrogativa, né? Ó, Embraer, BASF, Dow e mais 67 empresas têm vagas de estágio e trainee. Trainee que é uma expressão antiga, né? Mas que ainda a gente tem nas grandes empresas, né? Isso, a Sara estava explicando. Utiliza. Aqui, ó, site de Linhares, a Vale abrindo 1.000 vagas de estágio para níveis técnico e superior com chances para o Espírito Santo. Um baita de um salário, inclusive, né, para quem em nível de estágio, naturalmente, mas com uma boa remuneração. Com a crescente demanda no mercado de estágios, startup, fundada por universitários, já empregou 10 mil jovens e pretende empregar ainda mais, né? Então, é um mercado, né, Lohane, que está a pleno vapor, e o CIEE que tem essa... O CIEE, ele se torna o agente integrador, né, para a inserção desses jovens no mercado de trabalho. Igual nós acabamos de ver aí, temos vagas, temos mercado, mas o que está faltando são profissionais qualificados para atuar. Então vamos explicar para quem está em casa, para o jovem que está nos assistindo agora, o papel do CIEE é fazer o quê? Essa ponte, esse meio de campo essa aí. Ligação entre o estudante e a empresa, né? Ele procura o CIEE para realizar cadastros e aí, na medida com que as empresas vão solicitando estudantes, a gente vai encaminhando para a entrevista. Bacana. Mas não é só... vocês trabalham também com a questão do adolescente aprendiz, Isso, agora é o nome. Trabalhamos nessas duas modalidades, com estágio e com adolescente aprendiz. Há uma diferença, né? Que o estagiário, ele fica na empresa firmado por contrato e sem vínculo empregatício. E o adolescente aprendiz, ele é na modalidade CLT, como funcionário efetivo normal. É carteira assinada, né? Eles assinam a carteira e tudo. Eles têm algumas exceções, né, por conta da condição de adolescente aprendiz, não podem responder como funcionário integral, mas é carteira assinada CLT normalmente. Tem lá as obrigações a cumprir e os direitos também a usufruir. Previdenciários e tudo mais. Ô Alisson, e você esteve aqui no programa passado falando sobre emprego, a qualificação que é um ponto forte nesse aspecto, né? Inclusive até para estágio, né? Se não tiver... Sim, é muito importante porque o estágio, o Cláudio, ele permite que aquele adolescente ou jovem que ainda tem dúvida que em que área vai atuar no mercado de trabalho, ele possa estar descobrindo as suas potencialidades, né? E claro que mediante a tanta dificuldade que o empregador tem, às vezes, de conseguir aquele profissional tão qualificado para determinado serviço, ele tem a oportunidade de estar preparando esse adolescente ou jovem, né, de acordo com a visão da empresa, com a política interna da empresa, com a visão social da empresa, para que ele possa estar ali sendo um colaborador, um futuro colaborador que venha atender às expectativas do seu empregador, né? Você chegou agora, Alisson, já tem uma pergunta para você aqui do Wesley, já mandou aqui no nosso WhatsApp, 996224547, você pode mandar aí a sua pergunta, né? Se tiver alguma dúvida, a Sara, psicóloga, a Lohane, que é do CIEE, e o nosso amigo Alisson, que é o diretor, é o homem do Procon, muitos empregos passam por lá. Pode mandar. Alisson está perguntando aqui, ó, boa noite, sou Wesley do bairro Movelar, estou desempregado já há 3 anos, é realidade de muita gente, né? Já fui ao Cine, mas não consigo emprego na Grande Linhares, queria uma oportunidade para mim, estou precisando muito. Deixa eu até aproveitar e complementar a questão que aí você responde numa resposta só. Eu também percebo que existe a oportunidade de emprego, às vezes a pessoa não consegue preencher os requisitos mínimos, no caso educacional, ou seja, às vezes falta o 2º grau, né, porque assim, tem muitas empresas hoje exigindo, né, o 2º grau completo e às vezes a pessoa não tem. A pessoa às vezes tem até experiência profissional, qualificação profissional, porém falta educacional. Isso é uma realidade hoje realmente no Cine? Sim, é uma preocupação que a gente está levando para as mesas de debate. Participamos de algumas audiências públicas, né? Fomos convidados e é uma preocupação que a gente até entende que a experiência a gente consegue negociar com as empresas. A qualificação, muitas empresas têm dado oportunidade ao primeiro emprego, uma coisa que vem crescendo muito em Linhares. Isso é importante, né? Muitas empresas que trabalham nas regiões talvez periféricas do município dão preferência aos bairros onde elas estão alocadas e ali permite uma possibilidade de mercado que em muitos lugares que não tem essa facilidade.
Então, a questão da escolaridade é muito importante. Nós temos recebido muitos trabalhadores no Cine que sequer têm um fundamental completo. Eu visitei algumas empresas nessa semana passada, e onde encontramos bastante ofertas. Por exemplo, desde o início do ano até hoje, a presente data, nós temos lá, captamos quase 1.200 oportunidades de trabalho. Mas boa parte dessas vagas, eu posso dizer com toda certeza que 70% delas não foram preenchidas. Ela retornou para o ofertante porque não encontramos o profissional. E não são exigências assim complexas. Absurdas. Né? São uma questão para assim, se eu preciso de alguém que tenha um ensino médio completo, porque o sistema hoje é informatizado. Eu preciso de uma pessoa que faz conta, multiplicar, dividir, porque eu não posso ter desperdício na minha produção. E nós não estamos encontrando esse profissional em Linhares. Ô Sara, eu imagino que os requisitos hoje exigidos pelas empresas, as empresas têm até flexibilizado isso, facilitado, e mesmo assim tem dificuldade, né? Sim, tem encontrado bastante dificuldade mesmo. Essa questão da qualificação é algo bastante, né? Porque hoje o ensino fundamental, ele já não é mais algo que está sendo no mercado aceito com tanta facilidade, né? O ensino médio, ele está sendo se exigido bem mais constante. Então, assim, acho que para o mercado de trabalho, a pessoa precisa, tanto nesse meio, ter a qualificação, mas também começar a pensar um pouquinho nos comportamentos que vão fazer com que ele fique dentro dessa instituição. Porque hoje as empresas, elas contratam por competência, mas elas demitem por causa do comportamento. É um outro aspecto, né? Então, isso é algo de se pensar. É mais fácil eu treinar uma pessoa tecnicamente, eu vou conseguir isso rápido, do que treinar o comportamento, mudar algumas atitudes e comportamentos dela, porque primeiro ela precisa querer. Tem que partir dela, né? Só para finalizar a questão do comportamento, isso é uma coisa que poucas pessoas prestam atenção, né? Sim. No caso, o profissional que foi contratado, né? Às vezes acaba não se comportando tão bem na empresa, fere regras de comportamento institucional e acaba sendo dispensado, né? O que a gente chama nesse meio de postura profissional, que a gente pede dos candidatos e muitos não têm. Olha que bacana. Ô Lohane, com relação aos jovens, sobretudo adolescentes, isso também você trabalha esses aspectos, né? Sim. Hoje mesmo eu apliquei uma palestra no Baixo Quartel para abordar essas questões de postura profissional, né? De como se portar frente a uma oportunidade de trabalho, a uma oportunidade de emprego, uma entrevista, quais erros que precisam ser evitados. É importante também a gente aplicar, porque as pessoas já vão preparadas, né? Porque às vezes elas chegam no ato da entrevista nua e crua e não sabem como se comportar, como se vestir. Aí a gente também faz esse papel de qualificar, né, a pessoa para ela se comportar frente a uma oportunidade de emprego. Ô Sara, muita gente vai para a entrevista às vezes nervoso e dependendo da informação, porque tem muito mito também, né? O psicólogo vai me perguntar. Eu acho que o fundamental é ser sincero na hora da entrevista, né? Sim, é a base, né? Ser sincero, falar a verdade e se comportar como você estivesse indo realmente para uma entrevista. De maneira natural, sem... Lógico que inicialmente sempre tem, né, essa questão da ansiedade, a pessoa fica nervosa, porque vai ter que falar da vida dela. Mas o psicólogo entende isso e não leva em consideração. A gente não leva isso em consideração, mas é a questão postura mesmo da pessoa, né? Como ela se apresenta, qual a vestimenta que ela vem, como que essa fala, qual a energia que ela traz nesse processo. Então, isso tudo influencia. Olha, isso inclusive tem informações das empresas hoje, né? Os serviços de recursos humanos têm buscado até, gente, para quem não sabe, na sua rede social, viu? O seu comportamento fora da empresa, né? Sim. Muito verdade. Pesquisa social. Exatamente. Então, você que, dependendo do que você posta na sua rede social, no Facebook, no Instagram, dependendo do seu comportamento social, isso pode te prejudicar numa entrevista de emprego. Porque muita gente acha que a vida social não impacta dentro da empresa. Ou não interessa o dono da empresa. Muito, sim, dentro da empresa, o comportamento dele no dia a dia em casa. Né? Então, é muito importante essa questão do... Bacana. Olha, eu vejo também que o Cine, lá o trabalho que vocês fazem, inclusive até não só de fazer também essa ponte, né, de intermediar a oferta de emprego e o trabalhador, mas até de consultoria e de ajuda mesmo a essas pessoas e orientando, né? A gente toma um pouco de cuidado com esse tipo de prestação de serviço, porque o Cine tem algumas limitações de ação, né?
a gente procura buscar no mercado de trabalho aquele profissional que a empresa precisa, mas tenta trazer ao máximo aquelas pessoas que estão à margem, que tem um pouco mais de dificuldade de ser inserido no mercado de trabalho. A gente deixa mais um pouco esse trabalho de orientação, a gente orienta também, mas a gente permite que os RHs, né, as próprias empresas façam esse trabalho. Claro que para a gente ali, a gente não encontra nenhuma dificuldade para fazer esse tipo de orientação. Mas a gente toma um pouco de cuidado para que a gente não venha ser mal interpretado naquilo que nós estamos executando. Falar em mal interpretado, eu vou te fazer uma pergunta que já chegou à nossa redação. Poxa, mas eu vou ao Cine, como disse o nosso amigo, já fui várias vezes, estou há anos desempregado, estive no Cine várias vezes, deixei currículo, fiz entrevista, fiz aquilo e não consegui a vaga. Já chegou essa informação a vocês também, de que há essa dificuldade? Essa é hoje o que às vezes me deixa sem sono. É uma preocupação que eu tenho, por quê? Porque eu também já passei por isso. Eu sei o que é sentir na pele. Então, a gente tenta, eu pelo menos tenho essa sensibilidade de me colocar no lugar do próximo que está passando. A gente sabe que tem muitas pessoas boas, bons profissionais que estão fora do mercado de trabalho. Mas com relação a essa dificuldade, o que acontece, Cláudio? O Cine hoje trabalha de duas formas. Ou a empresa solicita que o currículo do trabalhador, junto com o encaminhamento do Cine, seja enviado diretamente para o seu RH, ou ele vai diretamente através do Cine e faz a entrevista ali. Entendi. Então, a maioria das partes, o empresário recolhe o encaminhamento junto com o currículo. Aí vem a primeira dica. O currículo tem que ser muito bem feito. O trabalhador ele não vai ter o contato direto, muitas vezes, com o entrevistador. Então, qual vai ser o primeiro contato? O currículo. Entendi. Então, se o currículo não estiver bem claro, é uma carta de apresentação, exatamente, né? Então, é comum essa reclamação. Isso é uma coisa que nós estamos tentando resolver isso em grupo. Para 2020, nós vamos ter sérias mudanças, prestação de trabalho do Cine. Nós estamos criando algumas situações, tipo um aplicativo que venha facilitar para o trabalhador e também para o ofertante da vaga inserir a oportunidade de trabalho. Então, são mudanças que não são tão rápidas de acontecer, são gradativas. Então, nós temos essa preocupação. Tanto que as vagas estão tendo, mas o profissional também precisa se qualificar. Correr atrás. Porque essa questão de como fazer o currículo realmente é uma coisa que intimida, né? Ele põe tudo, se põe demais, será que a empresa não vai chamar achando que ele é um subprofissional, vai querer um super salário? Ou não põe quase nada? Então para nossa convidada, Sara, para você como avaliadora, já deve ter avaliado vários currículos e fez muitas entrevistas. O que é um bom currículo? Olha só, ele precisa ter o básico, tá? Se eu falar para vocês que eu já peguei currículo sem o número de telefone, já peguei. Aí complica, né? Sem até o nome da própria pessoa, também já peguei. Então a pessoa ela tem que ficar atenta aos detalhes que são importantes dentro do currículo e que precisa existir, né? Nome, telefone, e-mail, não é muita endereço, coisa também, né? Não, esses dados em si, a qualificação dele, né? Escolaridade, os cursos, as experiências. O que acontece? Se você vai direcionar o teu currículo para um lugar específico, então que você direcione as experiências que você tem dentro do teu currículo para aquela vaga. Então ele pode omitir, então, de repente, uma experiência que ele teve que não corresponde àquela vaga, né? Que não vai corresponder. Se você for colocar, né, trabalhei em 20 empresas, eu colocar essas 20 empresas no meu currículo. É desnecessário. É como, eu quero trabalhar numa empresa de comunicação e trabalhei também num banco. Acho uma coisa isso, bater coloca aquilo que você acha que convém com aquela função que você vai exercer, que você pretende exercer, né? Porque aí você já começa a enxugar um pouco o currículo, para ele não ficar extensivo, porque o recrutador ele não vai ficar ali muito tempo olhando. Você está querendo dizer que o recrutador ele vai avaliar se você tem habilidades naquela função ali, né? Sim. Qual a experiência que você tem passado? Se for com experiência, né? Agora, se a pessoa não tiver experiência, aí é uma outra situação. Aí você coloca as experiências que você tem. Né? Porque aí o avaliador vai olhar de uma forma diferente. Ô Alice, com relação ao primeiro emprego, tem muita demanda no Cine nesse aspecto também? Tem, Cláudio. Eu só vou fazer um complemento que a doutora Sara disse. No caso lá do Cine, nós não ficamos com currículos, só quando a empresa solicita que seja encaminhado o currículo, que isso é uma dúvida constante do trabalhador. Mas no caso de cadastro no Cine, é importante que ele leve todas as suas experiências, porque talvez ele chegue lá para uma determinada vaga, não tenha, mas tenha outra.
Ah, entendi. Para o cadastro, sim, é importante. E como que é feito isso? Através da sua carteira de trabalho, comprovante de residência, documentos pessoais, identidade e CPF. Sobre o primeiro emprego, como eu tenho visitado bastante fábricas, indústrias, né, e devido a essa dificuldade de talvez encontrar aquele profissional específico, as empresas têm trabalhado firme nessa questão da primeira oportunidade. Isso é importante, né? Inclusive, quando a gente tem dificuldade de encontrar, eu tento flexibilizar, negociar com a empresa ofertante de vaga o primeiro emprego. Sobre qual argumento? Você vai pegar uma pessoa que não está chegando talvez com alguns vícios de outros setores. Isso é levado em conta. Você vai poder trabalhar a política social da empresa, de que forma que você quer que esse profissional desenvolva no local de trabalho, e com isso nós temos conseguido assim conquistar algumas vagas de primeiro emprego. Bacana. Ô Lohane, eu acho que é algo que o jovem tem a oferecer, exatamente essa maior facilidade. A facilidade para ele ser adequar, mais né? lapidado, né? De tornar ele mais flexível diante das mudanças. É muito mais fácil você pegar alguém e modular no jeito da empresa do que você pegar alguém que já vem cheio de vícios, né? Você ter que... gente, pegar aquele funcionário que tem um currículo bacana, legal, mas se for já muito rodado, às vezes tem alguns hábitos que talvez a empresa naquela vaga... Não agregue ele no momento. Gostaria de aproveitar que a gente está falando do primeiro emprego, né? Orientação vocacional. Gostaria de saber como é que funciona a questão da orientação vocacional. Essa é velha, hein? Não, mas existe. Na verdade, o nome era até outro. Eu já peguei até a Paulina, que é orientação. Antigamente era teste vocacional, né? Como é que funciona, doutora, essa questão dessa orientação vocacional? É para encaminhar a pessoa para o que ela tem mais simpatia ou mais habilidades. É feito uma bateria de, não só os testes psicológicos, né, mas também entrevistas com a pessoa. A gente procura fazer com que ela conheça várias profissões e com que ela busque naquele desenvolvimento ali aptidões que mais se encaixam com ela. Então, assim, é um processo, não é algo do dia para a noite. É feito em psicoterapia mesmo, aí a gente avalia a pessoa, aplica alguns testes, conversa com ela, orienta sobre as várias opções, e ali o resultado do teste, junto com aquela interação, a gente consegue identificar algumas profissões em que ela se encaixaria melhor. Pode acontecer muita pessoa de repente achar, eu queria ser médico e chegar lá não tem essa vocação, seria... A gente vai passar uma gama para ela de oportunidades ali. Olha, o seu perfil parece mais desse jeito, o que você acha, mas a decisão em si vai ser da pessoa. Bacana. O que ela vai escolher. Peço licença aos nossos convidados para a gente fazer o primeiro intervalo de hoje. A gente viu que o papo está rendendo, o assunto é muito interessante, falando sobre mercado de trabalho, o primeiro emprego, estágio, enfim. É um assunto que interessa a todos nós. Nós temos aí visto o anúncio da chegada de muitas empresas a Linhares. No segundo bloco nós vamos falar sobre isso, sobre qualificação, como se preparar. A Lohane já me disse sobre uma palestra que ela fez lá em Baixo Quartel, né, Lohane? Isso. Baixo Quartel, toda aquela região ali que vai receber muitas empresas, e você jovem dessa região tem que estar preparado, viu? Tem que ter aí pelo menos o ensino médio, tem que estar em dia com os estudos para poder conseguir se encaixar e ocupar uma dessas vagas. 996224547 é o nosso WhatsApp, mande aí sua mensagem, bate-papo já volta. Instante só. De volta ao bate-papo das 6, falando hoje sobre mercado de trabalho, primeiro emprego, estágio remunerado, a questão do adolescente aprendiz. A gente falava muito, né, no passado, menor aprendiz. Não existe, é adolescente aprendiz, né? Mudou aí a nomenclatura. Aliás, nunca foi menor aprendiz oficialmente, né, Lohane? Não. Mas não tem problema. Lohane, a gente falava aqui sobre o trabalho do CIE, que é para fazer essa ponte, né, sobretudo para o jovem. O perfil socioeconômico dessas pessoas. Então, o CIE, ele dá prioridade a esses adolescentes de baixa renda, né? Com vulnerabilidade social, que a gente chama. E aí o adolescente ele precisa estar matriculado regularmente nas escolas, ele precisa ter idade entre 14 a 17 anos, né? Nós temos aí a lei do adolescente aprendiz que vai até jovens de 24 anos, só que se ele se insere em uma resolução
que restringe adolescentes de 14 a 17 anos. E aí ele faz o cadastro, passa a compor o nosso banco de dados. E esses adolescentes, no processo de seleção, eles passam a ter prioridade. Quando a empresa solicita, né, no momento de encaminhar, eles passam a ter prioridade, porque o CIE é um programa social. Então, visa atender esses adolescentes que estão em vulnerabilidade social. Bacana. Nós temos o link, inclusive, do site, Jadel, se puder colocar pra gente, do CIE Espírito Santo, né? Que tá aqui desde 1981, Isso né? Tem uma aí. história bacana. O CIE que existe desde a década de 60. Aí tá aí o portal, né? Onde o estudante ele se a cadastra. pessoa pode se cadastrar, né? Você pode explicar isso. pra gente um pouquinho? O estudante ele acessa esse portal, né, realiza um cadastro e ele fica acompanhando as vagas disponíveis, né? Ele cria um login, uma senha e aí as vagas disponíveis de acordo com o perfil que ele coloca lá nesse cadastro vão chegando as notificações para ele. Ele pode também entrar em contato com o CIE, Bacana. demonstrando interesse por essa vaga. Ou seja, fez o cadastro, já fica esperando. Cadastro também ou só aluno? As empresas também. As empresas também podem se cadastrar para poder filtrar os estudantes. Bacana. Gente, 1981 nascia no Espírito Santo o CIE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, né? Essa sigla CIE, uma associação filantrópica, né, de direito privado, sem fins lucrativos, ou seja, não objetiva lucro, utilidade pública e assistência social, com o objetivo de viabilizar a integração do jovem. Bom, o perfil social você já me falou, né? Como é que as empresas têm encarado? As empresas têm Já tivemos muita resistência com relação a isso, porque as empresas, na maioria das vezes, sentiam muito medo, né, em abrir oportunidades para esses adolescentes de baixa renda. Só que hoje em dia elas já estão bem mais flexíveis com relação a isso. Já não temos tanta resistência, porque eles percebem que esses adolescentes eles têm sim um potencial. Eles só precisam de uma oportunidade. Ô Alisson, eu queria até colocar esse assunto na conversa. A lei que protegeu o jovem, antigamente a gente não tinha isso, né? Mas a partir da Constituição protegeu o jovem com relação ao primeiro emprego. Ela também, na minha opinião, exagerou um pouco e até afugentou, às vezes, o empresariado de dar uma oportunidade também, né? Criou muitas restrições, né? A gente costuma dizer que no Brasil a gente tem lei para tudo, né? Algumas com boas eficácias, outras com nem tanta eficácia. Acaba perdendo a sua eficiência, né, na aplicabilidade. Mas a gente vê algumas mudanças no Congresso com relação a tirar um pouco dessa burocracia, também para ajudar ao empresário, né, dar um fôlego ao empresário para que possa investir. A gente costuma ver através das visitas que nós estamos fazendo, não só em Linhares, mas também em outros municípios vizinhos, tentando fechar algumas parcerias, né? Nós fizemos uma visita ao município de Rio Bananal, conversamos com o pessoal da CDL lá, e a gente também tenta criar mecanismo, né, para que esses municípios possam receber também oportunidade, né, para que possa trazer o profissional de... Não estou falando aplicar aqui em Linhares, mas a gente levar, intermediar tentar levar alguma empresa, tentar levar alguma situação para esses municípios. Favorecer também os jovens da região, né? Porque aí você acaba tendo uma área de atuação, uma área de abrangência de atuação bem maior. Uma coisa que eu acho, só para complementar a questão do que você falou da criança e do adolescente, né, que na verdade a gente está falando do adolescente, não da criança. Adolescente. Mas quem regulamenta é o Estatuto da Criança e o Adolescente, que acabou impondo a essa restrição de contratação, mas também eu acredito que isso colaborou um pouquinho também com o desvio dos nossos adolescentes, de repente, para o caminho errado, né? Ou seja, a partir do momento que ele tem uma dificuldade de acesso ao trabalho, ele talvez acaba sendo aliciado aí por... Cria uma outra situação social, né? Também, né? Então, área de risco, né? Ô, Lohane, chega uma pergunta aqui, aí você pode nos ajudar. A pessoa não se identificou, né? Através do nosso WhatsApp, 996224547. Pode mandar sua pergunta, viu? 996224547. Os nossos convidados podem responder. Na modalidade de jovem aprendiz, a partir de quantos anos pode se inscrever e quais os critérios? E como posso me inscrever? 3 perguntas em uma aí. Então, vamos lá. O estudante, para ele participar, né, do programa Adolescente Aprendiz, ele precisa ter entre 14, 16 anos e 11 meses, até 17 anos consegue se inserir. E primeiramente possuir a carteira de trabalho. Ele não consegue se inserir se ele não tiver a carteira de trabalho.
e daí possui todos os documentos pessoais, e aí para ele conseguir realizar o cadastro, ele pode estar indo até a unidade do CIE, nós estamos localizados em frente à Faculdade Pitágoras, Bairro Araçá, né? No bairro Araçá, está de bem fácil acesso, e aí ele vai, faz o cadastro, preenche uma ficha e fica compondo nosso banco de dados. O que a gente orienta lá no CIE é que além de fazer cadastro lá, que ele espalhe currículos também nas empresas, com interesse, né, na vaga de adolescente aprendiz, né? Não fique só no CIE. Porque, né, o que acontece? Algumas empresas, elas solicitam adolescentes do nosso banco de dados, estudantes do nosso banco de dados, e algumas já vêm como estudante encaminhado, que são esses que levam currículos nas empresas. Então é interessante que ela vá lá fazer o cadastro e também vá até a empresa e mostrar interesse, né? Até mesmo para mostrar o seu perfil, né? Mostrar que ela merece uma oportunidade. A pergunta foi do nosso amigo Eliseu. Obrigado, Eliseu, pela audiência. Deixa eu até aproveitar, já pegar o ganchinho que ela falou. Existe a busca ativa por esse tipo de, no caso, o Instituto busca nas empresas essa vaga do menor aprendiz, no adolescente aprendiz. Busca, né? A gente trabalha com um processo de prospecção, né? Onde a gente encaminha as nossas propostas do programa até mesmo para mostrar para a empresa, né, que é uma oportunidade que eles têm de desenvolver um funcionário. Já tivemos casos de adolescentes que iniciaram como adolescente aprendiz e depois foram contratados. Então, assim, todo mundo sai em vantagem. Então, a gente também faz esse papel de ir atrás das empresas, de tentar abrir, né, a visão das empresas, deixar ela mais flexível com relação ao programa Adolescente Aprendiz e estágio também. Ô Sara, como psicóloga, a resiliência e a paciência também deve ser importante nesse contexto, né? De começar ali como menor aprendiz. E a gente tem exemplos de pessoas que começaram ali, adolescente. Gente, tá na cabeça. É que nós somos antigos, né, meu? Do menor aprendiz, do adolescente aprendiz, de ir galgando seu espaço no tempo certo, né? Sim, sim. E é algo importante, porque assim, ele não vai entrar no mercado de trabalho com exigência, né? Com uma alta exigência de que, eu fiz tal curso, fiz isso, então eu quero aquela função, aquele salário, quero aquele lugar. Não vai ser esse o pensamento dele, né? Vai ser diferente. O pensamento, hoje eu estou começando como adolescente, amanhã eu vou para o estagiário, daqui a pouco eu alcanço uma área administrativa, daqui a pouco eu alcanço uma direção, algum lugar assim. Então o nível dele é menor também de exigência. Agora, em linhas gerais, hoje as empresas elas buscam muito isso, essa questão da resiliência também do profissional, né? Sim. E se adaptar aos vários... Se adaptar à corporativa, né? À organização, à cultura em si da empresa. Vestir a camisa, né, Alisson, da empresa. Essa frase assim parece batida, mas... Mas é muito importante. O colaborador, ele tem que saber, ele tem que ser amigo. Ele tem que ter a empresa que ele está ali trabalhando, né, como parceira dele. Ele precisa produzir, a empresa precisa também produzir e ganhar. Porque tendo isso, todo mundo produzindo, ganhando, abre outras portas de trabalho. E eu sempre costumo falar que assim, a gente também precisa olhar a nossa empresa, onde a gente está, né, fazendo ali a nossa atividade, como algo que é aquele lugar onde eu estou, onde eu tenho a minha renda, é onde eu consigo realizar sonhos. Né? Então eu preciso valorizar aquele ambiente, eu preciso dar o meu melhor para eu crescer lá dentro, mas eu também para eu realizar os meus sonhos. Quando eu comecei a minha vida profissional, na verdade eu comecei novinho, comecei a trabalhar com 15 anos de idade, naquela época podia, né? E uma vez um empregador ele falou uma frase que isso marcou a história da minha vida e trago isso comigo em todo lugar que eu vou. Ele falou assim, trate essa empresa como se ela fosse sua. Ou seja, trabalhe como ela se fosse. E realmente é, né? E realmente é, porque é dali que você sustenta a família, né? Acho que tem que valorizar. Você passa a maior parte do seu tempo dentro da empresa. Ô, Lohane, tem uma pessoa parabenizando você aqui, é o Tyson, né? Tá mandando a mensagem pelo nosso WhatsApp. Parabéns pelo programa. A Lohane é uma ótima professora e me ensinou bastante quando fui adolescente aprendiz. Foi meu adolescente Lembra dele? Aprendiz, lembro sim. Já é adulto, já é de maior. De idade. Que bom, né, Tyson? Muito obrigada, Tyson. Bacana, esse CIE que abre essas portas, né? O Cine também, que tem esse papel importante. Muito mais até social, né? A gente fala aqui dessa questão
econômica que o Brasil atravessa, né, Sara? Um momento difícil, mas essas instituições têm esse papel social também, né? Sim. Existe a integração entre o Cine e o programa Adolescente Aprendiz, ou são programas... Não, são diferentes. A gente trabalha com um profissional maior de idade. Isso. Né? Adolescente, com vocês não tem como, né? Não. Naturalmente. Não. Tá joia. Tem mais uma mensagem? Mas a gente costuma fazer parcerias, né? No caso, por exemplo, a Secretaria de Ciência Social precisa dar algum curso. A gente disponibiliza todo o nosso espaço, né? E ali é utilizado, fazer dinâmicas, fazer trabalho de entrevistas, né? Do setor social. Então é a partir dos 14 anos o adolescente já está apto a se inserir. Porque é a idade que ele pode tirar a carteira, né? Então, tá. A partir dos 14 anos ele já está apto a trabalhar. E naturalmente tem que ter a carteira de trabalho. Isso. E me diga uma coisa, o adolescente aprendiz, ele tem lá todos os direitos que o trabalhador teria todos os direitos, férias, férias, 13º. Olha que bacana. Ele contribui com o INSS. Só os deveres que são alguns que tem. A carga horária é menor, a carga horária é menor, são 4 horas diárias por dia, né? Mas todos os direitos previdenciários, 13º, direito a recolhimento de FGTS, tudo, é como um funcionário normal. Bacana. Sara, nós estamos aí no período de recessão, mas a economia pelo menos dá sinais de melhora, as empresas estão chegando aqui a Linhares, inclusive há uma política, o Alisson sabe disso aqui no município, de inserção, principalmente do linharense, né, nessas vagas, né, até uma certa exigência, digamos assim. Agora, não pode ficar esperando a empresa abrir as portas e não tá lá com a qualificação, com os estudos em dia, né, que aí não tem jeito, né? Aí ele não vai conseguir. Vai perder a vaga para alguém de fora. Vai perder para alguém de fora, com certeza, porque a empresa precisa ter, né, aquele funcionário. Então, se ele não estiver achando aqui, ele vai procurar fora para trazer essa pessoa para dar continuidade à empresa, né? Gente, olha, a instrução hoje, né, a formação regular na escola, a exigência está tão grande, não fazendo nenhum juízo de valor da questão da profissão, que é uma profissão muito nobre também, mas recentemente tivemos um concurso público no Rio de Janeiro para Gari, que tinha um nível de exigência de formação menor e tinha gente lá com mestrado e doutorado na fila de emprego, né? Dada a situação de desemprego, aí imagina, na hora de selecionar o currículo, o camarada olha lá, poxa, a formação... Aqui no Cine, Cláudio, nós tivemos uma situação dessa também, onde nós tivemos ali uma pessoa com formação em engenharia, né, disputando vagas também com todo respeito, vagas ali com menor complexidade. Que exigia menos qualificação. Exatamente. Né, educacional, né? E com relação ao que você falou antes dessas novas empresas chegando, o que nós estamos fazendo como Cine? Nós estamos antecipando. De que forma? Nós estamos entrando em contato com essas empresas, pedindo para que ela envie para nós quais vão ser as necessidades dela. Nós vamos precisar de profissional nessa área, profissionais nesse segmento. Para que a gente possa preparar, se não encontrarmos esse profissional qualificado na cidade, para que a gente tente buscar uma qualificação para os nossos munícipes, né? Aqueles que estão residentes aqui no nosso município. Para que quando a empresa fala assim, nós estamos precisando desse profissional agora, nós já temos essas pessoas preparadas. No passado, Alisson, quando começou a vir essas primeiras empresas, grandes empresas, né, que Linhares até então não tinha essas megas empresas, né? Nós sofremos muito com essa falta de buscar antecipadamente o que era necessidade. Quando as empresas se instalaram, olha, eu preciso de um torneiro mecânico, preciso de 300 vagas, só tinha 20, um exemplo. E cadê o restante? E aí sim, aí começou a complicar. Parabéns então por estar buscando antecipado. Mais um rápido intervalo, gente. O tempo passa muito rápido, precisamos fazer um intervalo. Vamos ver como é que está o trânsito aí, pessoal. Novamente, já à noite, já escuro, já aqui na cidade. O movimento continua, BR-101, sentido bairro Canivete, região norte São José, enfim, os bairros aqui da região norte. No sentido contrário, tranquilo também, passando aquele sufoco aí das 5h30, 6 da tarde, que o trânsito está com fluxo mais intenso. Aqui nos cruzamentos, é só ter atenção, seguir viagem tranquilamente. Bate-papo das 6 retorna já já. Bate-papo das 6 já de volta, falando sobre inserção no mercado de trabalho, primeiro emprego, estágio.
e vamos retomar o assunto. Daqui a pouco o Alisson, nosso diretor do Cine, vai trazer as vagas, viu, gente? Tem vaga de emprego disponível do Cine. Daqui a pouco ele traz as vagas aqui para você. Mensagem chegando. Lohane, um senhor que já aposentado, aliás, quero agradecer a participação das pessoas de casa, né? Não deixou o nome, mas enfim, disse que hoje está aposentado, parabéns pelo programa e que passou pelo CIEE. Que bom. Que legal. Como eu disse, Bacana. o CIEE que está desde 81 no Espírito Santo, mas já existe desde a década de 60, né? Isso. Tem uma pergunta aqui, como é que é o nome dela? Juliana. Estágio só pode curso técnico ou profissionalizante também? Para participar do estágio, ele precisa estar cursando uma das 3 modalidades de ensino, que é ensino médio, técnico ou superior. Profissionalizante Entendi. não pode. Não pode, então, Não. profissionalizante. Até perderia o sentido nesse aspecto, né? Alisson, vamos dar logo as vagas para o povo que está de casa aí? Olha, Notícia boa, nós precisamos... nós temos vaga para atendente, né? Temos vaga para soldador, vagas para técnico de edificação, planejamento, costureiro, né? Industrial, temos vaga para moleiro. Então são inúmeras vagas que vocês podem estar acessando diretamente da sua casa, não precisa ir no Cine não. Você pode acessar diretamente no www.linhares.es.gov.br, aí vai abrir o site da Prefeitura Municipal de Linhares, aí você desce, vai estar lá no link, bem assim, Cine, clica ali no nome Cine que vai abrir a vaga por dia. É bom sempre acessar depois das 18 horas, porque aí, né, o setor de informática tem tempo para estar colocando no sistema e você de casa pode acompanhar sem ter gasto, né, de sair do seu bairro diretamente no Cine. Falar com a nossa amiga Sara aqui. Sara, então para quem está aí desempregado já há algum tempo, é hora de se recompor, preparar um belo de um currículo e ficar esperto, porque as vagas estão pipocando aí, devagarinho vai surgindo, né? É isso daí, né? Primeiramente, ter a informática nesse mundo hoje é muito importante. Gente, sem um cursinho de informática não anda. Precisa ter a qualificação, se é o ensino médio, se é um curso, ou se é um ensino superior, e a atitude, né, que eu fecho. Então, assim, precisa ter atitude, precisa ter atitude de mostrar dentro da empresa por que você veio, né? Por que você quer aquele lugar, o que você vai agregar para a empresa em você enquanto profissional. Eu já vi num processo de recrutamento a empresa usar uma frase tipo, você que é vencedor, venha para a equipe vencedora, algo nesse sentido. Tem que ir com esse espírito Sim, bem motivacional mesmo, né? É algo, lógico, a motivação intrínseca, né, de cada um. Mas, assim, quanto mais você olha positivamente para as coisas, quanto mais você visualiza algo bom acontecendo, isso realmente vai acontecendo na tua vida, né? Então, dentro das empresas também, isso, assim, começar a olhar os pontos positivos, né, daquela instituição, os benefícios que você pode trazer para ela e ela pode trazer para você. Essa questão, por exemplo, mas eu trabalho, eu sou profissional de tal área, esse emprego talvez não combina comigo. Tem que também ter essa resiliência, essa paciência de repente, buscar numa outra função, uma forma de se reinventar nesse mercado tão competitivo? Tem muita gente que faz isso, né? Tem muita gente que às vezes está em uma profissão ou não consegue se colocar novamente nela, ou às vezes decide trocar de profissão porque às vezes não está satisfeito com o que está fazendo. Então tem muitas pessoas que se recolocam novamente, se refaz profissional, e aí fazem atividades que fazem com prazer, que gostam de fazê-la, né? Que aí você faz e faz bem feito. Eu gostaria até de complementar, né? Existe, a pessoa às vezes está ali, já estou com 40 anos de idade, começar numa nova profissão. Existe hora para começar, hora para terminar uma profissão? Ou a pessoa, a qualquer momento, ela pode se reinventar e realmente buscar? Como que é tratado isso lá no Cine, o Alisson? Não, eu penso que pode. Pode. Né? A pessoa, ela, mediante a necessidade, né, ela busca o melhor caminho. Lá no Cine a gente atende desde pessoas com 18 anos, né, até mediante a necessidade da empresa. Tem empresa que busca, por exemplo, hoje eu visitei uma empresa que ela tinha no perfil desse profissional pessoas mais experientes. Porque eles mandam às vezes até limitando, gostaria de
tal idade, até tal idade. Assim, né? é o perfil que a empresa deseja, né? A gente lá trabalha livremente com isso, a gente tenta trazer todos para o meio. Mas a busca por esse tipo de profissional com mais experiência, não estou falando experiência profissional, não, estou falando com experiência mesmo, mais centrado. Por quê? Porque a rotatividade às vezes é muito grande e isso causa às vezes um descontrole para a empresa, né? Contrata muito, dispensa muito e isso pesa muito no caixa da empresa. Então, essa busca pelo profissional mais experiente, mais dedicado, mais centrado no que, profissionalmente falando, tem crescido bastante pelo Cine, sim, a procura. Olha, tem o Eduardo do Interlagos aqui, mandando um abraço, parabenizando. Ele falou pelo excelente trabalho prestado, também à frente do PROCON. O Alisson esteve do PROCON. Um abraço ao Geraldo, que é o atual coordenador, diretor, mas o Alisson passou por lá. Obrigado. Também fez um bom trabalho. Obrigado, Arne. Ô Lohane, e o comércio? O comércio também é um grande parceiro, porque a gente vê muito jovem aí atuando no comércio, né? Sim, nos supermercados, por aí vai. É porque, assim, existem outras instituições, né? Mas aí o comércio, ele é uma grande porta, assim, para o jovem se inserir hoje. Tanto que se você for parar para analisar, a maioria dos adolescentes hoje inseridos estão nessa área comercial, né? Então, assim, tá bem expandido. Bem grande mesmo essa demanda de jovens nessa área comercial. E o comércio é uma grande escola nessa área com relação ao contato com pessoas, lidar com pessoas, né, para quem tem esse perfil. Sim, quem gosta desse perfil, né, assim, e tem de lidar, o comércio com certeza é algo que vai dar uma base. E muita gente às vezes fala, tô sem emprego, vou para o comércio. Gente, mas o comércio, para quem realmente tem habilidade, tem dom, também a pessoa pode galgar boas posições, né, Alisson? O comércio você começa no comércio, você tem contato com pessoas, então você já adquire uma experiência com atendimento, relacionamento, né? De repente tem uma grande empresa que chega no município e quer trabalhar com vendas, então já puxa essa pessoa que tem contato com pessoas. Então, além da experiência que você adquire diretamente, né, que você ali tem uma gama de pessoas infinito, né? Você vai tratar com pessoas com várias personalidades, né? Então aquilo ali vai gerando maturidade. Então isso é muito importante. O comércio hoje é um dos segmentos que geram muitas oportunidades de trabalho. Não é só indústria e serviço, mas o comércio tem crescido assim. E o comércio tem a particularidade que tem até a questão de datas festivas. Aquele contrato temporário. Contrato por temporada também, isso agrega muito aí no mercado de trabalho. Eu já vi muito temporário aí ficar fixo, né? Acaba se mostra um grande valor, né? Por exemplo, tem aquele ditado que o bom vendedor vende até geladeira para o esquimó, né? Então, se ele se destacar, ele tem sim a oportunidade de ficar na empresa. Isso aí é bem bacana. Bom, o nosso programa já está terminando. As vagas, então, do Cine. Pode acessar o site, como você disse, né, Alisson? Repete aí o site para a gente ler, o pessoal está em casa. www.linhares.es.gov.br. Se tiver dúvida, é só colocar Prefeitura Municipal de Linhares. É o site da Prefeitura, né? Isso. Aí tem lá uma abazinha Cine. Cine. Tá lá, Procon, Cine, Ouvidoria, clica Cine, que vai ter as oportunidades lá. Bacana, viu? Você que está aí, meu amigo, eu sei que quando falta emprego, a coisa complica, né? As contas vão chegando, né? A família precisa se alimentar, se vestir, precisa de remédio. E aí desestrutura tudo, né? Um Deus nos acuda. Mas com fé em Deus, com trabalho com persistência, você vai encontrar aí o seu espaço no mercado de trabalho. Quero agradecer os nossos convidados da noite, começando pelo Romeu. Obrigado, viu, Romeu, mais uma vez pela parceria. Agradeço toda a bancada. Ouvi aqui sobre os novos mercados se abrindo, ouvindo grandes empresas aí. Com certeza em breve vamos ter boa expectativa. A dica fica aí, né? Se qualifique, procure fazer cursos aí, principalmente na área de informática. Você quer buscar uma nova profissão, nunca é tarde para começar. Um abraço a todos. Bacana. E boa noite. Um ex-diretor de uma empresa que eu trabalhei usava um ditado assim que é bem antigo, mas que vem a calhar, né? O cavalo selado passa uma vez só na porta, né? Se você não montar... Ditado antigo. É muito antigo, mas para quem é muito jovem não sabe, o cavalo, a sela que vai sobre o cavalo, se você não montar, meu amigo, e não for cavalgar, você vai perder a oportunidade. A Lohane Lucas dos Santos Alvarenga é pedagoga do CIEE, querida aí pelos alunos, viu, Lohane? Viu como é que tá? Obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Bacana. E o nosso amigo Alisson Reis, que é o diretor do Cine. Alisson, mais uma vez, muito obrigado, viu? Nós que agradecemos a TV Sim pela essa oportunidade, que é uma ferramenta importantíssima para que as pessoas tenham ciência e conhecimento e possam ser inseridas no mercado de trabalho.
Bacana. E agradeço também a psicóloga Sara Rapina Silva, que deu as dicas aí, viu? Aproveitar, viu? Obrigado, Sara. Obrigada pelo convite, né? E aí eu deixo mais uma dica também, assim, no processo de entrevista, né? Quando a pessoa for procurar, mostre o seu melhor. Você está ali naquele momento para mostrar o seu melhor. Venda seu peixe, então, né? Venda seu peixe, isso mesmo. Bacana, viu, gente? Uma dica preciosa da psicóloga aqui. Eu agradeço a sua companhia. Nesta quarta pela manhã, de 6 às 7 da manhã, tem reprise do programa. E você que está ligado aí nesse domingo à tarde também, assistindo a reprise de todos os programas veiculados ao longo da semana. Nesta quarta-feira, no programa inédito, às 18 horas, nós temos aí a equipe de médicos comandada pelo Dr. João Eduardo Tinoco, trazendo mais um tema sobre saúde, sobre ciência, aqui no programa Bate-Papo das 6. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. TV Sim Linhares, seu canal local.